Vamos falar aqui com a Tatiana Pinheiro, que é consultora econômica e pesquisadora também da FGV, para conversar com a gente, já está aqui comigo. Querida, muito bom dia para você. Tatiana, bem-vinda aqui à nossa programação. Bom dia, obrigada pelo convite. Tatiana, eu vou começar, claro, repercutindo um pouco dessa decisão do Comitê de Política Monetária aqui no Brasil. Tivemos essa redução de 0,25 ponto percentual e eu já ouvi bastante, eu quero ouvir-te também sobre isso, a palavra simbólico, corte simbólico. Mais de uma pessoa, me falou sobre isso entre ontem e hoje. Realmente foi um corte simbólico, dada a situação que o Banco Central tinha assumido um guidance em janeiro e que não cumprir esse guidance poderia ter um custo muito maior do que fazer essa redução agora? Olha, simbólico no sentido, eu acho que as pessoas usaram o simbólico no sentido de que, dado o patamar da Selic de 15%, 0,25 é um corte bem pequeno, né? Bem menor do que o mercado precificava até poucas semanas atrás, né? Então, desde da decisão de janeiro, o mercado entendia que o mais apropriado era um corte de 50 bips, em grande parte por conta do patamar que a gente tem de Selic de 15%, o ponto mais alto da Selic nos últimos 20 anos. Né? A última vez que a Selic esteve em 15% foi lá em 2006. E a guerra e principalmente a ida, né, do preço do petróleo para $100 o barril, acima disso, é que fez o mercado reprecificar, né, repensar essa magnitude de corte e começar a prever, a esperar 25 bips de corte. Vale lembrar que não foi só o mercado brasileiro que repensou a trajetória da condução da política monetária. Quase todos os mercados, por conta do preço do petróleo batendo $100 o barril, até mais que isso, reprecificaram as suas expectativas. O mercado americano reprecificou, antes eles tinham expectativa de corte de juros em setembro, isso foi reprecificado e agora a expectativa, até ontem a expectativa era corte de juros só em dezembro desse ano, então um corte de juros acontecendo na última decisão do ano. O mercado europeu, que pensava em algum corte de juros adicional esse ano, também reprecificou para aumento de juros. Então hoje eles precificam probabilidade de aumento de juros por conta também desse choque do petróleo. Agora, Tatiana, um outro ponto que chamou bastante atenção nesse comunicado divulgado pelo comitê foi a projeção de inflação no horizonte relevante, que subiu marginalmente, mas teve uma mudança de 3,2% para 3,3%, e isso tem deixado muita gente muito intrigada, né? O que estaria por trás dessa mudança nesse momento? Na tua visão, é leitura mais fraca da atividade? Aposta de maior desinflação de serviços? O que pode estar por trás? Uma visão mais benigna sobre repasse desse preço do petróleo ou não? Ou seja, o que pesa para essa revisão marginal? Isso, muita gente, bem notado por você, muitos analistas ficaram desconfortáveis com uma revisão tão pequena, né? Então, eu acredito que a mediana estava esperando ali, o consenso estava esperando uma elevação, uma revisão da inflação aí no horizonte relevante, para algo em torno de 3,4%, pensando aí num horizonte um pouco mais longo, uma extensão maior da guerra. Eu acredito, né, que o Banco Central, essa revisão marginal tem a ver com o cenário que foi incorporado para o preço do petróleo. E aí a gente vai saber desse cenário, deve saber desse cenário, na divulgação da ata que acontece na terça-feira que vem, às 8 horas da manhã. Né? Então, muito provavelmente, o que o Banco Central considerou e considera no modelo para estimar as inflações são o caminho das expectativas de inflação, o câmbio,
tem que lembrar que o câmbio também apreciou da última decisão para agora, né? Então apreciou de 5,30 para 5,20, eles usaram 5,20 de câmbio, que dá um efeito ali marginal, marginal não, um efeito até relevante, favorece a inflação para baixo. A atividade econômica, as pessoas estão muito, os analistas estão muito focados nos dados recentes de atividade econômica divulgados. Então, o IBCBR de janeiro, que revelou uma alta, produção industrial, que foi boa também na margem em janeiro, mas o fato é que o PIB do quarto trimestre veio mais fraco e mostrou uma economia com a demanda doméstica caindo, né, desacelerando. Então, o Banco Central, ele usou também essa história de segundo semestre de economia fraca, expectativas convergindo para a meta, e provavelmente o cenário para o preço do petróleo foi um cenário de resolução, de volta do preço do petróleo no curto prazo, né? E muito provavelmente o petróleo voltando nesse ano, ainda nos próximos meses, e ficando no patamar que se imaginava antes do conflito do Oriente Médio para o ano de 2027. Né? Então, esse preço do petróleo que não dura, que não fica num patamar muito elevado por muito tempo, deve ser a principal variável aí para na margem. Muitos leram como essa revisão mínima de inflação para cima, leram a comunicação como dovish, né? A maioria ontem do mercado leu a comunicação como dovish. Eu acho que a gente tem que esperar a ata para saber qual cenário foi incorporado, para aí poder pesar. Só com o comunicado e com a decisão de ontem, que tem que ser reforçado, foi em linha com o que o mercado esperava. 0,25 de corte, sem forward guidance. Não dá para tirar dessa comunicação uma tendência, uma preferência do Banco Central para mais corte ou para pausa na próxima reunião de abril. O fato ele deixou expresso que a decisão, os próximos passos dependem de uma variável bastante objetiva e chave, que é o preço do petróleo no mercado internacional. E no momento de falar sobre a flexibilização do corte, falar do corte em si, da decisão do corte, utilizar e mais uma vez essa questão da calibragem da política monetária, qual que é o recado, Tatiana, que fica na sua visão, né, desse trecho do comunicado? Fica o recado que eles mantiveram a estratégia. Então, essa estratégia de calibrar o grau de aperto monetário foi a estratégia anunciada em janeiro. Né? Ou seja, a taxa de juros, como eu disse, ela está no patamar mais alto nos últimos 20 anos. Mas como é que a gente vê o aperto monetário? A gente vê o aperto monetário na taxa de juro real. Então, o que é os 15%? Você desconta ali a expectativa de inflação e você fica com 10% de juro real. Então, o ano passado, a taxa de juro real ficou rodando o ano passado inteiro entre 9% e 10%. É isso que é o peso da taxa de juros em cima da atividade econômica, em cima do consumo individual das famílias. Né? E a gente entra em 2026 com essa taxa de juros ainda em 10%. Vale lembrar que esse corte de 0,25, ele não afeta, ele não reduz quase em nada essa taxa de juros real, e é por isso que as pessoas falam, é um corte simbólico, quando permaneceu um grau de aperto monetário muito grande. E o Banco Central, ele continua com a conclusão que esse grau de aperto monetário é bastante alto. A gente tem aí uma certa gordura, né, como foi falado anteriormente, concordo, a gente tem uma certa gordura, a gente pode fazer um ajuste desse grau de aperto monetário para baixo e ainda permanecer com uma política monetária bastante apertada. A taxa neutra, a taxa de juro real neutra, que a atividade nem acelera e nem desacelera, estimada pelo Banco Central, é de 5%. Então, a gente está 5 pontos acima dessa taxa neutra. Então, ainda, apesar do conflito, ainda existe espaço para redução. Quando ele fala calibragem, é redução desse grau de aperto, sem perder a situação de aperto monetário. O conflito, a expectativa é que seja de curto prazo. Obviamente não vai ser só um mês como
o Donald Trump prometeu no começo desse conflito, né? Mas deve ser de curto prazo, tem muita coisa em jogo, mas como o Jerome Powell falou, e vocês destacaram bem, nesse momento é muito difícil, principalmente para a autoridade monetária, que tem que ser muito assertiva, estimar quais são os impactos. Então, na dúvida, né, você vai mais devagar, que foi o que o Banco Central brasileiro fez acertadamente, como outros bancos centrais estão fazendo devido a esse conflito. Precisa de mais informação para ter maior clareza. Tatiana, só para a gente amarrar aqui o nosso papo, porque eu não queria deixar de fazer essa análise comparativa. A gente sabe que não existe um efeito mecânico, obviamente, da decisão de juros do Federal Reserve aqui para o Copom, mas o Fed praticamente deixou fechado portas para cortes no curtíssimo prazo. No curto prazo, o Powell voltou com um tom um pouco mais hawkish até, e o próprio gráfico de pontos está bem menos pulverizado em relação a cortes do que o que a gente tinha no cenário do Federal Reserve de janeiro. Dado isso, até que ponto essa divergência entre um Fed mais hawkish e um Copom, que muita gente até tem interpretado como mais dovish, devido a essa questão de inflação das projeções, como você muito bem explicou, isso pode gerar um incômodo para fluxo, câmbio, talvez até risco no Brasil, prêmio de risco no Brasil. Como que você vê essa divergência de tons? Olha, eu acredito que a divergência de tons, ela não deveria ela ser a responsável por esse problema, por um fluxo menor de capital para o Brasil, pressionando aí a nossa taxa de câmbio, a avaliação de risco. Não deveria ser isso. Por quê? Por conta dessa gordura bastante alta, dessa taxa Selic bastante alta. O diferencial de juros Brasil, Estados Unidos, ele é muito grande. Tem que lembrar que, apesar do tom mais hawkish, eu concordo com você, da decisão dos Estados Unidos agora em março, a expectativa em janeiro já era só um corte de juros. Então, o efeito, né, então era de 3,75 entre 3,50 e 3,75, caindo para 3,25, 3,5. Né? Então, isso não mudou. Então, até o final do ano, a gente pode ter 3,20, a Fed Fund chegando a 3,25, 3,50, né, nesse intervalo, e a nossa Selic com 15% de patamar. Talvez até o final do ano, como o mercado espera, 12%, ainda é uma diferença, né, dos 12 para os 3,5%, ainda é uma diferença bastante grande. Então, não seria isso. O que afeta fluxo de capital para o país? É a avaliação das conduções das políticas no Brasil. E como a gente tem uma taxa de juros bastante alta, então o que vai estar em jogo no debate aí para atração de capital ou não é a condução da política fiscal. Né? É como o Brasil vai escolher enfrentar esse preço de petróleo a $10 o barril. O debate eleitoral esse ano é muito importante, a gente tem aí eleições quase que gerais em outubro, então isso é que vai continuar dando o tom do fluxo de capital. E, obviamente, um acirramento muito grande, né? Dia de acirramento muito grande no conflito no Oriente Médio, expansão, maior envolvimento de outros países que ainda não entraram nesse conflito, obviamente, aí aumenta a aversão a risco global. E aí o Brasil sofre junto. Mas eu acho que domesticamente não é os juros que vai afetar e que vai dar o tom do fluxo de capital. Vai ser realmente a condução da política fiscal, como a gente escolhe lidar com essa crise e o debate eleitoral. Perfeito. Tatiana, quero muito agradecer, excelentes análises. Conversamos com a Tatiana Pinheiro, que é consultora econômica e pesquisadora da FGV. Bem-vinda sempre, minha querida, por aqui. Uma boa quinta-feira para você e até uma próxima. Obrigada, boa quinta-feira para todo mundo, para você também. Obrigada. Tchau, tchau.